2, x do A igual a x2 e o x do B igual a x1. Só porque eles estão, um está mais próximo de zero e um está mais afastado. Então, não faz aí muita diferença quem é x1 e quem é x2 não, tá bom? O que você sabe é que o ponto A tem um x e um y. O y é zero. Você vai achar o x calculando o zero da função. O ponto B tem x e y, que é um ponto do plano cartesiano. O y é zero. Você vai achar o x. Aí, esses x são exatamente os zeros da função. Então, você vai pegar f de x igual a 4x² mais 5x mais 1 e igualar a zero. Você vai igualar a zero, identificar os coeficientes a, b e c, não é isso? A é 4, b é 5, c é 1, calcular o delta, b ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 4, 16, vezes 1, 16, 25 menos 16, deu 9. 9 é positivo, a gente já falou aqui, delta positivo tem duas raízes, tem dois zeros. Então a gente já sabe realmente que aquela nossa sugestão de gráfico ali é a mais correta. Vamos calcular o x1 e o x2. Aí você sabe que x é menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. A é 4, tá bom? Então, b é 5, então fica menos 5. Raiz quadrada do delta é 3, ou menos 3, por isso que a gente tem duas possibilidades. E 2 vezes 4 dá 8. Então, você vai achar que o primeiro x é menos 4 sobre 8. O segundo, mesma coisa, você substitui, né? Menos 5 menos 3 sobre 8. Menos 5 menos 3, sinais iguais você soma, não é isso? Dá menos 8 dividido por 8, menos 8 dividido por 8 dá menos 1. Então você tem os pontos menos 1, 0, que é o A, que eu chamei de A, e menos 1 quarto e 0, que eu chamei de B. Aqui é só porque eu quis chamar. Se você tivesse feito o contrário, também não ia fazer diferença não. O importante é você saber que o ponto A e B estão sobre o eixo das abscissas. Então, como é que a gente vai fazer para calcular a área desse triângulo aí? AVB. Lembrar como é que se calcula a área de um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Mas, aí você já tem o A e o B, os pontos, né? Falta calcular o vértice. Porque se eu tiver o vértice, se eu tiver o A e o B, eu consigo calcular a distância de A até B, porque eu vou precisar dessa distância, né? Desse tamanho, desse comprimento, e vou conseguir calcular também a distância do eixo até o vértice, que vai ser a altura do triângulo, né? Então, por isso que eu coloquei ali o vértice da parábola. O vértice da parábola tem um x e tem um y. O x do vértice é menos b sobre 2a, o y menos delta sobre 4a. A gente tem tudo isso aí. A gente tem o a, o b e o c da função, e tem um delta que a gente calculou ali que deu 9. Então, substituindo isso no x do vértice, o x do vértice vai ser menos b, que é 5, então menos 5, sobre 2a. A é 4, 2 vezes 4, 8. Então, o x do vértice é menos 5 sobre 8. O y, menos delta, 9, né? Então, menos 9, dividido por 4 vezes a. 4 vezes 4, 16. Então, o y do vértice é menos 9 sobre 16. Ou seja, a distância da reta do eixo das abscissas até o vértice é menos 9 sobre 16. Há um pouco tempo atrás eu falei sobre o máximo e o mínimo. O jeito que você tem de calcular o máximo e o mínimo da função é calcular o y do vértice. O y da altura máxima da altura mínima. Então, até porque é o que limita o conjunto imagem da função, né? É o vértice da parábola. Então, o vértice da parábola te dá a altura do triângulo AVB. Só que essa altura está negativa, não está? Está negativa porque está no plano cartesiano. Para você, vai ter que transformá-la em positiva, porque distância, não existe distância negativa, né? A gente sabe que em um plano a distância é positiva, então o que você faz? Calcula o módulo da distância de V até o eixo das abscissas. Então foi o que eu fiz, ó. Lembrando que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então eu tenho que calcular o segmento, o tamanho do segmento AB. E eu vou usar uma coisa que vocês já estudaram já lá no física, vocês estão estudando em física, vetor, módulo, comprimento do vetor, módulo. Então, como é que você calcula? Ponto final menos ponto inicial. Como nesse caso o y é zero, então não vou precisar desse ponto todo, basta o x. Eu peguei ponto final menos inicial. Peguei menos 1 menos 1 sobre 4. Por isso que está mais ali. Menos vezes menos dá mais. Então isso dá menos 3 sobre 4. O módulo de menos 3 sobre 4 é mais 3 sobre 4. Lembrando que o módulo é o que vai deixar o número sempre positivo, né? Se o número for positivo, você repete. Se ele for negativo, multiplica por menos 1. Aí você acha o módulo.
Módulo distância sempre positivo. Fazer a mesma coisa para achar a altura, né? A altura é o y do vértice, que deu menos 9 sobre 16. Então, calcula o módulo de menos 9 sobre 16, vai dar mais 9 sobre 16. Então, você vai ter a altura e vai ter a base do triângulo AVB. A área é base vezes altura dividido por 2. Então, a gente vai fazer base 3/4 vezes altura 9/16 dividido por 2. Entendido? Então, a gente multiplicando as frações ali, 3 vezes 9, 27, 4 vezes 16 dá 64, aí dividindo, né? Divisão de fração, repete a primeira e inverte a segunda. 27 sobre 64, inverter em 2, 1 sobre 2, por isso que a resposta é 27 sobre 128. 2 vezes 64, 128. Então, nossa resposta é a letra E. Novamente aí, né? Espero que vocês, quando vocês assistirem, toda vez que acabar de uma explicação de uma questão como essa, se não entendeu, pausa, volta de novo. E se entendeu, dá uma parada e tenta repetir o raciocínio, tenta fazer a questão. Então, bora ver mais uma questão aqui de função quadrática. Vamos lá? Então, não coloquei aí, mas essa é a questão 22. 22 do módulo mais, caderno mais. Depois a gente conserta aí. Dada a função f definida por f de x igual x² menos 6x mais 9, o número de valores de x que satisfaz a igualdade f de x igual a menos f de x. Acho que a gente já falou aqui já em algum momento que quando isso acontece a função é dita função ímpar, né? Então a gente quer descobrir quais são os valores que a função é ímpar. A gente tem f de x. Se a gente tem f de x, a gente também tem menos f de x. Se as funções são iguais, né, os zeros são os mesmos, né? Ou não, não é isso? Se as funções são iguais, os zeros são os mesmos. Essa é a ideia que a gente vai usar para calcular quantos valores tem que isso acontece. Aqui são as opções de resposta, bora resolver a questão agora. Se eu tenho isso, que f de x igual a menos f de x, então, né, x² menos 6x mais 9 igual a menos x² menos 6x mais 9, que fica tudo negativo, né? Vai ficar menos x² mais 6x menos 9. São iguais. Aqui, a gente não vai resolver do jeito que está aí, tá bom? A gente sabe que a solução é a mesma. Então, se a solução é a mesma, não adianta você fazer o que a gente fez no outra questão aqui, que a gente juntou tudo em uma parte só. Você pode fazer isso, você vai achar uma nova equação, né? Essa equação vai ser o dobro da anterior, vai calcular a raiz e vai achar a mesma raiz ou não. Então é melhor você pegar uma delas e calcular a raiz. Então você pega x² menos 6x mais 9 igual a 0, ou você pega menos x² mais 6x menos 9 igual a 0. Você pega uma dessas duas igual a 0 e calcula os zeros da função. Porque se são iguais, os zeros são os mesmos, o mesmo valor de x, tem o mesmo domínio. Aí então o que eu fiz? Peguei a primeira ali. A igual a 1, B igual a menos 6, C igual a 0. Calculando o delta. B² menos 4AC. Menos 6 ao quadrado dá mais 36. Menos 4 vezes 1, que é A, dá mais menos 4. Menos 4 vezes 9, menos 36. 36 menos 36, 0. O delta é 0. O que significa isso? Significa que essa função, ela toca o eixo x em um único ponto. Então, x1 igual a x2. Os dois zeros são iguais, então só tem um valor. Como ele não perguntou qual é o valor que acontece que f de x igual a menos f de x, isso não me interessa muito. Então, basta saber que, se o delta é 0, a função toca o eixo x em um ponto. Então, só existe um valor que acontece que f de x igual a menos f de x. Então, a resposta ali é a letra B, 1. Agora, se você quiser, você pode transformar. Isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Quando o delta é 0, a função tem dois valores iguais, então, se eu tenho uma resposta, só tem um valor que acontece aqui, ó. Agora, você pode transformar a equação, a função, em um produto notável. Porque x² menos 6x mais 9 é um trinômio quadrado perfeito. É um produto notável. Aí você vai descobrir a mesma coisa que a gente acabou de falar, sem calcular o delta, tá bom? Nesse caso aqui.
Aí você lembra do produto notável, que vai ser x menos 3 ao quadrado. X menos 3 ao quadrado igual a zero, quer dizer o seguinte, que só tem uma possibilidade de essa equação dar zero, que é x igual a 3. Então, se x for 3, 3 menos 3, 0, 0 ao quadrado dá zero. Então, nesse caso, né, quando for zero, perceba o seguinte, que como o zero não tem sinal, né, então zero e mais zero igual a menos zero, mais ou menos essa ideia. Então, uma raiz só, zero da função, você achou. Como o delta é zero, só tem uma possibilidade. Se só tem uma possibilidade, só existe um número que torna as duas funções, o f de x igual a menos f de x. Tá bom? Vamos nós aqui. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau, y igual a f de x, que tem como coordenadas do vértice 5 e 2 e passa pelo ponto 4, 3, também passará pelo ponto de coordenada. Então você vai ter que achar a função aí, né? Porque você tem só o vértice aí. E além disso, você sabe que ela passa pelo ponto 4 e 3. Se ela passa pelo ponto 4 e 3, significa o seguinte, que f, quando x for 4, f do número 4, f de 4, vai ser igual a 3. A imagem é 3, do domínio é 4. O vértice, o x do vértice é 5, o y do vértice é 2. Então você tem que f de 5 igual a 2, f de 4 igual a 3. Aí você vai ter que usar essa informação para calcular a função lá. Na verdade, você sabe que a função do segundo grau é polinomial do segundo grau, é f de x igual, né, a ax quadrado mais bx mais c. Você vai ter que achar isso aí, o a, o b e o c. É como aquela questão que a gente resolveu do primeiro grau lá, que não tinha o a e o b e você tinha que achar. Nesse caso, você tem que achar o a, o b e o c. Bora fazer isso. Então aqui, se o vértice é 5, 2, então o x do vértice é 5 e o y do vértice é 2. Além disso, a gente sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, se você ali igualar, né, multiplicar o 5 por 2 e multiplicar por menos 1, você vai ter que b igual a menos 10a. Você colocou o b em função de a. Isso quer dizer o seguinte, que se você achar outra equação no lugar do b, você coloca menos 10a. Aí você consegue resolver a equação. E onde é que eu vou achar outra equação que tem a e b? Na função, né? f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Então, o b ali eu tirei e coloquei quem? Menos 10a. Então, a minha função f de x vai ser a ao quadrado, ou a vezes x ao quadrado, menos 10a vezes x mais c. Isso não ajuda muito, porque ainda assim você ainda tem duas letras, né? Então, eu vou calcular o f de 5 e o f do 4. E aí, montar um sistema, né? Que não tem como resolver aqui de outra forma. Não que eu saiba. Se vocês souberem, me avisam. Então vamos calcular o f do 5 e o f do 4. Ou seja, substituir o x por 5 e ver o que acontece. Substituir o x por 4 e ver o que acontece. Quando o x for 5, a gente vai ter 5 ao quadrado, 25 vezes a, então dá 25a. 5 vezes b, só que b é menos 10a, então vai dar 5 vezes 10, 50, então menos 50a mais c. Olha lá, ainda tem o a e o c ali, tá vendo? Então, eu vou calcular agora quando o x for 4. Então, f do 4 vai ser 4 ao quadrado, 16, menos 40a mais c. Aí vai dar menos 24a mais c. Eu tenho as duas equações aí, ó. A gente tem um sistema, na verdade, porque a gente sabe que quando o vértice, quando o x é 5, o y é 2. Então, o f do 5 é igual a 2. Ou seja, menos 25a mais c é igual a 2. O f do 4 é 3. Então, menos 24a mais c é igual a 3. Você tem um sistema de equação com a e c. Também é fácil, porque o c não tem coeficiente. Então, se você subtrair ali, você vai cancelar. Então, subtraindo, você vai achar a igual a 1 e c igual a 27. Ou seja, se você fizer 25 menos menos 24, vai dar mais.
Então, se ficar com menos A, C menos C dá 0. E 2 menos 3 dá menos 1. Então, vai sobrar menos A igual a menos 1. Multiplica por menos 1, vai ficar A igual a 1. Você substitui lá em cima, porque a gente sabe lá, ó, que B é igual a menos 10A. Então, se A é 1, então B é igual a menos 10. Aí você pode substituir em qualquer uma das duas equações aqui para achar o C. Então, se você pegar a primeira equação, menos 25A mais C igual a 2, substituir o A por 1, você vai ter menos 25 vezes 1, aqui vai dar menos 25, mais C igual a 2. Menos 25 quando for para o outro lado, né? Quando você fizer o processo algébrico ali, você vai achar que C é igual a 25 mais 2, que vai dar 27. Então é fácil. Por isso que eu não resolvi tudo, porque a gente já resolveu um muito parecido com esse aí. A ideia é exatamente a mesma. Primeira equação menos a segunda equação. 25 menos 25A menos 24. Aí vai ficar mais. Então a gente achou a equação, né? Já sei quem é o B e o C. Então, f de x vai ser x² menos 10a mais 27. Aí, ele pediu para a gente verificar o seguinte ali, ó. Qual é a alternativa correta? Se x for 1, y é 18. Se x for 0, y é 26. Se x for 6, y vai ser 4. Se x for menos 1, y vai ser 36. Então, a gente vai calcular até achar a resposta certa. Pegar logo a primeira ali, né? E já vai dar certo. Se você pegar e calcular f de 1, vai dar 1 ao quadrado, menos 10 vezes 1, que vai dar menos 10, mais 27. 1 ao quadrado dá 1, não é isso? 27 mais 1, 28, 28 menos 10, 18. Então, quando o x for 1, y é 18. A resposta certa é essa, né? Mas eu fiz as outras aqui para a gente ver que está errada. Quando o x for 6, y é 3. Quando o x for 0, y é 27. Quando o x for menos 1, y é 38. Tá vendo? A única certa é a primeira, quando o x for 1, y é 18. Resposta certa, letra A. Qual foi a questão agora que eu peguei? Peguei a 30. A questão 30... é uma daquelas questões que, para resolver, você precisa achar as respostas certas e somar os valores. Então, a gente tem o seguinte. Sendo P e Q raízes da função y igual a 2x² menos 5x mais a menos 1, ou seja, nesta função, o coeficiente A é 2, o coeficiente B é menos 5 e o C é A menos 3. Aí, não pode confundir esse A que aparece aqui como sendo o coeficiente C com o A da função. O A da função é um número que multiplica x², que nesse caso é 2. Onde 1 sobre P mais 1 sobre Q é igual a 3 4/3. Assinale o que for correto. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Já que P e Q são as raízes, né, são os zeros, vamos calcular o zero dessa função aí. Mas aí tem uma coisa interessante aqui, tá bom? O que tem de interessante? Lembra de soma e produto das raízes? Quando eu somar, aqui, eu coloquei aqui, soma e produto. A soma das raízes de uma função do segundo grau é menos o coeficiente B sobre A. E o produto dessas mesmas raízes é C sobre A, coeficientes. Esse A aqui é o A da equação quadrática, não é o A que aparece ali na função y igual a 2x² menos 5x mais A menos 3. Então é outro A, é o A da função. Aí faz o seguinte, se você somar 1 sobre P mais 1 sobre Q, vai dar P mais Q dividido por P vezes Q. Por quê? Isso são frações algébricas. Como é que você soma as duas? Calcula o denominador comum. Como você não sabe, né, não dá para fatorar, então o denominador vai ser o produto entre essas letras, P e Q. Aí P vezes Q dividido por P dá Q. Q vezes 1, Q, mais P vezes Q dividido por Q dá P. P vezes 1 dá P. Então sobra o quê? P mais Q. Então em cima você tem a soma das raízes e embaixo você tem um produto das raízes. Como você tem a função ali, ó, você tem um A, o B e o C, vamos usar isso aí para achar a soma e o produto. Então você sabe que a soma x1 mais x2 é menos B sobre A.
Na função, na equação, B é menos 5 e A é 2. Então fica menos 5 sobre 2. Menos vezes menos dá mais, só sobra 5 sobre 2. E o produto? C sobre A. C nesse caso é A menos 3 e A é 2. Não adianta deixar o A ali e dizer que vai simplificar o A, que não dá certo. Esse A são diferentes. Talvez seja um erro de notação da questão usar esse A aí, uma vez que pode confundir com o A, né? Seria legal ele colocar outra letra, um Z, um D, qualquer coisa menos o A ali. Até porque ele não fala nada se esse A é o mesmo ali, então pode confundir, então é melhor esse tipo de questão você não colocar. Não está errado, mas também não é muito bom você colocar, que pode causar algum tipo de confusão. Então C sobre A é menos A sobre 3, menos A menos 3 sobre 2. Então o produto é A menos 3 sobre 2. A soma é 5 sobre 2. E você sabe que a soma dividido pelo produto, que está na questão, é 4 terços. A gente pode usar isso aí para calcular ali o valor de A. Então vamos substituir isso lá naquela soma aqui em cima que a gente colocou. P mais Q dividido por P vezes Q. Esse aqui é a soma, 5 sobre 2. Esse aqui é o produto, A menos 3 sobre 2. Aí resolver essa equação. Denominadores iguais, ó, divisão de fração, inverte a segunda. Quando você inverter, você vai cancelar o 2. Vai sobrar 5 dividido por A menos 3, que vai ser igual a 4 terços. Igualando isso, multiplicando ali, eu vou achar a equação com A. Então vai dar 4 vezes A menos 3 igual a 5 vezes 3. 4A menos 12 igual a 15. Passa, né, soma, sobra 27. Então 4A igual a 27. A igual a 27 sobre 4. Dividindo por 2, dividindo, né, dá 6,5. Então, esse é o valor de A. Então, o que é correto dizer? Que o valor de E é um número inteiro? Não, fração não é um número inteiro, né? Fração é racional. Então, essa não está certa. A 2 está certa. 6,5 é um número que está entre menos 20 e 20. A 4 também está, porque é positivo. 8 também está, né? Porque é menor do que 10. E é uma fração. Então, essas 4 aí estão certas. Então, a resposta seria você somar 2 mais 4 mais 8 mais 16, que vai dar 30. Então, a resposta da questão é o somatório, que dá 30. Vamos ver a próxima aqui. Então, considere que o ponto T2V corresponde ao vértice da parábola y igual a menos 0,05 por x² mais 4x menos 40. Aí, nos últimos 10 meses, representando no gráfico, as vendas totais em milhões de unidades foram igual a... A gente vai ter que calcular essa diferença aí, né? Dos últimos 10 meses. Para achar o total de vendas aí. A gente vai usar o vértice ali. Percebeu que V é o vértice? Corresponde ao vértice da parábola. Então, T, o x do vértice e o y do vértice. Se é o vértice da parábola, então você tem ali o A, o B e o C. Você pode calcular o x do vértice e o y do vértice. Então, você tem A igual a menos 0,05, B igual a 4, C igual a menos 40. Você pode calcular o delta, vai dar 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes menos 0,05, vai dar mais, né? Vai dar mais 0,02. Quando você multiplicar ali por 40, vai dar 8. Então, 16 menos 8 igual a 8. Então, o delta é 8. Então, você vai conseguir calcular o x do vértice, né? Menos b sobre 2a, b é 4, então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes a. Aí, menos 0,05, que vai dar, vezes 2, vai dar 0,1. Que você dividindo, né? Lembra que aquilo ali é uma fração, né? É 1 sobre 10, você inverte, vai ficar 4 vezes 10, dá 40. Então, o x do vértice é 40. E o y? A gente já calculou o delta, né? Menos 8 dividido por 4 vezes 0,05, vai dar 8 dividido por 0,2, a mesma coisa. 0,2 é 2 sobre 10, ou 1 sobre 5. Inverte, 5 vezes 8, 40, deu igual. Ou seja, f de 40
vai ser igual a 40. Então você tem um vértice da parábola, né? 40 e 40. Essa parábola tem ponto é o máximo, né? Porque ela tem A negativo, então concavidade para baixo, tem ponto máximo. O ponto de máximo é 40 e a altura máxima, né? O valor máximo é 40. As vendas nos últimos 10 meses. Então, se você achou, lembrando que nesse caso aí, o X vai ser os meses. Então, nos últimos 10 meses, então, você tem 40, então você tira 10 dá 30. Então, como vai ser a diferença? F de 40 menos F de 30. A gente já calculou F de 40 aqui, ó, porque você tem um vértice aqui, ó, x e y, então F de 40 igual a 40, então a gente já colocou aqui, e substituiu depois na função x por 30 e calculou. A gente vai achar 40 menos 35, que dá 5, então a diferença é de 5 milhões. Resposta, letra E. Então, acho que deu para a gente dar uma boa revisada em função polinomial do primeiro grau e do segundo grau. Lembrando que ficou faltando o estudo do sinal. Então, a próxima revisão nossa vai ser sobre o estudo do sinal da função polinomial do primeiro e do segundo grau. Por quê? Porque a gente pode fazer as duas ao mesmo tempo. Quando a gente fez a aula lá de estudo do sinal, a gente viu que eu posso dividir uma função do segundo grau por uma função do primeiro grau. E na equação produto, posso fazer também do primeiro com o segundo. Então, a próxima, a gente vai estudar função em equação, tá? Até a próxima. Bom estudo aí.